E aí, pessoal do canal Nathan Game, cara. Nesse vídeo eu vou continuar a falar sobre minhas experiências espirituais. Falar de algumas pseudo-memórias que eu tenho. Pseudo-memórias, coisas que eu consigo me lembrar, mas não aconteceram. E coisas que eu lembro e aconteceu mesmo, entendeu? Eu queria dar meus 2 centavos sobre a experiência do purgatório no geral. É engraçado que, tipo, no purgatório, dentro do purgatório, é dito que a experiência de 0 a 15, a experiência do purgatório é de 9,75. Isso é uma curiosidade que apareceu no meu purgatório. É 9,75 de 15. De 15 pontos. Mas, tipo, eu fico pensando assim, por que tipo, Deus vai perder tempo fazendo uma série de vídeos deepfakes pra mim, cara? Isso que eu... E vamos supor que alguns desses vídeos que eu vi sejam gravados pelas pessoas reais. Então faz de conta que o Galãs fez foi lá e começou a fazer umas lives em homenagem a mim. E por que eles iam perder tempo fazendo live em homenagem a mim? A duração do meu purgatório deve ter de 400 a 600 horas, cara. Você pega... É só pegar o número 14 vezes o número de dias, que foi 67, alguma coisa assim. Então 14 vezes 67. Vai dar mais de 1000 horas, cara. É de 600 a 800 horas, no mínimo. A duração do meu purgatório. É muito grande a duração. E é gigante, cara. É impressionante que se algumas coisas foi real, os caras devem ter dado um trabalhão pra fazer, pra produzir esses conteúdos. E se for falso, tipo, deve ter dado um trabalhão para o próprio Deus fazer, né? E os discípulos talvez devem ter feito, sei lá, ter ajudado a fazer. E é bizarro, cara. E filosofando aqui comigo mesmo, eu percebo que, tipo, a própria vida, cara, a própria vida é uma coisa paranormal, se você for perceber. Se você não sabe como você respira, a respiração própria nossa é, tipo, é uma coisa paranormal. A gente respira e pisca o olho automaticamente. Nosso corpo pisca pra nós, não é a gente que pisca. Então, essas são coisas paranormais. O viver é paranormal. O espaço físico é paranormal. E nosso organismo é paranormal. É tudo paranormal porque é uma coisa que, tipo, é uma construção bem feita. Não é uma construção feita nas coxas, cara. Tipo, a gente enxerga bem. A gente tem duas mãos. Cada uma dessa mão é articulada. Tem dedos nas mãos. Então é tudo articuladinho e é bem feito, cara. Não é feito nas coxas, cara. E eu fico impressionado com isso. Mas as pessoas não percebem, tipo, o milagre que é a vida, né? Pensa, não, a gente é criado pelo Big Bang. Isso que é horrível pela ciência. A ciência entrou na mente das pessoas e elas são criadas assim, é uma religião a ciência. Não, as pessoas foram criadas pelo Big Bang, a gente é criacionismo. Criacionismo não, evolucionismo. E a gente veio do macaco, a gente veio da lagartixa, do peixe, que tinha pata. E ele foi evoluindo, foi criando um cérebro lá. E assim foi. E é bizarro isso acontecer. É bizarro crer nisso, cara. Porque não faz muito sentido, cara. É. É bizarro tudo isso aqui. E é tudo bizarro, tudo isso aqui que eu tô vivendo, cara. Não faz sentido. Eu não entendo muito bem ainda porque que eu fui escolhido. Poderia ser outra pessoa, uma pessoa mais sábia, mais inteligente. Mas eu fui escolhido. Isso é de forma... É uma forma horrível, cara. Por que eu fui escolhido, cara? Ainda mais eu fui torturado. Isso que é o pior. Eu fui torturado. Aí, pensando... filosofando até melhor assim... Eu poderia ser... tipo, as maneiras que Deus me torturou... Poderia ser até pior, cara. Do que já foram. Eu poderia ser uma tortura muito pior, inimaginável. Dor de febre, sei lá, uma dor fodida. Dor na cabeça, fodida, sei lá, mano, de explodir o crânio. E essa dor não foi feita em mim, cara. Ainda bem que essa dor não... Eu não senti essas dores fodidas, cara. De febre fodida e horrível, cara. Dores de morte, de febre, cara. Apesar que eu tive dores de morte, cara. Dor no estômago de morte, cara. Torcia meu estômago.
Agora vamos continuar o purgatório, cara. Purgatório, amnésia, episódio 4. Amnésia total. Tem uma parte do purgatório que sugere que eu já encontrei o Robinho. E acaba vendo uma imagem do Robinho na minha frente, assim, tipo. Acho que ele tava num ônibus, assim, eu via o rosto do Robinho. É dito que o Robinho e o Kaká fizeram uma aposta. Pra quem vai ser. Pra quem quer ser o scapegoat do crime. O Robinho acabou ganhando, escolheu um crime lá de estrufo. Ele ficou feliz que iria ser preso e iria cumprir uma missão feita por Deus para ele. A missão seria mostrar às pessoas que estrufo é errado, e Robinho seria um exemplo do que não fazer. É dito que aquele áudio do Robinho zombando do estrufo que fez é uma interpretação que ele fez junto com os discípulos. Ou seja, era uma interpretação feita pelo Espírito Santo e não o Robinho sozinho. Não sei se vocês viram uns áudios que o Robinho fez, ele zombando da mulher, falando assim: aquilo não é estrufo, não foi sexo oral, não foi estrufo, cara. Não é sexo, ele falou, não é sexo, não é sexo. Ele falou. É bizarro toda essa história do Robinho, mano. Aí fala que eu tinha dado um plano pro Kaká ser uma. O Kaká, a história do Kaká seria. Ele seria um scapegoat. O scapegoat do Kaká seria que ele agrediu a própria mulher, sei lá, alguma coisa assim. E ele agrediu a esposa. Porque ele é malvado, sei lá. Esse seria o crime que o Kaká ia cometer, né? Mas não cometeu. Tem uma coisa bizarra que eu lembro, cara. Uma vez Jesus me pediu pra ir em várias garotas e perdi permissão pra se masturbar pensando nelas. Mas era só nas garotas que eu não namorava. Daí a diretora ficou sabendo e me chamou lá pra sala dela. E ficou brava pra caramba com isso. Daí acabei perguntando a ela sobre várias coisas, como a religião dela, que era evangélica. E eu acabei explicando que a religião dela é de anticristo. E eu acabei dando os poderes espirituais pra ela. E disse a ela que foi Jesus que pediu pra eu zoar as garotas. Aí ela conversou com Jesus através do Espírito Santo e ela viu que eu estava falando era verdade. É interessante notar, é interessante saber que muitas pessoas irão tratar o eleito como chacota, que sou eu. Até que saiba da verdade. Essa diretora começou a me respeitar quando viu que eu era profeta. Foi estranho esse dia, cara. E Jesus falou pra eu zoar as pessoas, né? Zoar as garotas. Geralmente Jesus fica falando pra eu zoar as pessoas, cara. Eu percebi isso. Ele sempre fala pra eu zoar. E eu zoei essas pessoas e. No final deu tudo certo a história, mas tipo, a professora, a diretora não tinha poderes, isso era bizarro. Ela era muito zangada. Ela não entendia nada, cara. É dito no purgatório implicitamente que todo homem Illuminati tem que ficar até os 28 anos virgem. Ele só pode lembrar de ter comido prostitutas. E daí tem um arco, aí tem um arco, as pessoas começam a comentar, tipo, galãs feios, Casemiro e Luizinho começam a comentar que o Mion só lembra da primeira vez que ele transou. E não lembra de ter transado outras vezes. É bizarro. É bizarro. Pois eu transei só uma vez. E acabei me esquecendo dessa vez. E depois me lembrei de novo. Era bizarro, tipo, eu tinha transado quando eu tinha 12 anos, provavelmente, 12 ou 14, alguma coisa assim. E eu esqueci, aí depois lembrei de novo. Aí eu esqueci, aí eu lembro de novo. É bizarro. É por causa da amnésia. Os galãs feios acabam dizendo que nem transam com suas esposas, o que é bizarro. E eles têm amnésia, e que só têm filhos por inseminação artificial, pois transar vai ficar parecendo que eles foram possuídos por São Pedro. Leão do Coisa de Nerd também disse que tem amnésia e nem transa com a Nilce. A Nilce começa a rir e falar uns negócios nada a ver. E falar pro Leon que ele tem amnésia e tal no vídeo que vi no quarto olho. Então, eu vi várias lives do Leon e a Nilce falando sobre várias coisas, né? E tava eles dois juntos, tava o Leon e a Nilce. O Leon tava na direita do vídeo e a Nilce tava na esquerda. Aí eu tava vendo eles comentando sobre várias coisas. A Nilce, ela disse de forma implícita, né?
de forma implícita, deu a entender que a Nilce, ela grava os vídeos dele fazendo seixo, cara. Fazendo seixo, eles gravam o vídeo e deixam guardado o vídeo. Porque o Leon acha que ele vai esquecer, entendeu? Das vezes que ele transou com a Nilce. É meio bizarro, mas dito implicitamente, eles gravam um vídeo, cara. E Galãs Feios também, todo mundo grava. Todo mundo grava vídeo transando. Bizarro. Ah, tá. Então, além disso, né? Então, no Purgatório, ele é tipo, tipo, é dito, né? É dito que, tipo, tem vezes que eu transei que eu gravei o vídeo. Porque eu era muito inteligente, eu acabei gravando. Tipo, é dito no Purgatório, né? Pelas pessoas, fala assim: não, que, tipo, você gravou o vídeo, Nathan. Não, a Ellen Page gravou o vídeo de vocês transando, tá gravado, ela gravou. Sendo que ela nunca gravaria, nem a pau. Não gravaria, cara. Poderia alguém pegar esse vídeo e colocar na internet. Isso é horrível. Ela tá usando com menor de idade. Ia ser uma merda. Não ia ser legal. E ela ia ser presa. Isso é horrível, cara. Ela ia ser presa, cara. Porque é crime fazer isso. Mas é CP, né? CP que fala. Então, não foi gravado. Nem se ela quisesse, não poderia gravar. Aí tem uma parte lá que. É porque não é que é dito, é uma coisa que eu lembrei, cara. Eu acho que eu tinha pedido um celular pra uma menina lá na MTV, que eu acho que a Malu tava na MTV. Aí eu pedi o celular porque eu queria gravar a Malu chupando meu pau. É bizarro. E eu acho que eu consegui gravar. Mas sei lá, mano, eu acho que ela excluiu. Porque isso não pode fazer isso. É crime, isso é crime, cara. Fazer sexo com menor de idade é crime e gravar ainda por cima é crime. Isso demonstra que você é criminoso. E a Malu ia ser presa pra cacete. E não ia ser legal, cara, essa prisão, cara. Ia ser horrível, cara. Mas é dita implicitamente. Não é dita implicitamente, é uma lembrança que eu tenho, cara, que eu não sei se é real. Se eu gravei essa merda. Se eu tava segurando o celular, iPhone, quando eu tava chupando meu pau. Eu não lembro, cara. E é bizarro toda essa história, porque pensar que a Malu pode trair o Marcelo Camelo só por ter me encontrado é muito bizarro. Tipo, instantaneamente ela querer comer eu. É muito estranho, cara. Mas é possível. É possível. Mas é plausível? Não, não é plausível. Essa história é bizarra, cara. Aí fica parecendo que, tipo, eu fico teorizando que é mais provável que um discípulo, tipo a Maria Madalena, foi lá, incorporou a Malu Magalhães, fez isso, me estrufou e ficou por isso mesmo, entendeu? Fica parecendo isso, entendeu? É mais provável que isso tenha acontecido do que a própria Malu, em sã consciência, tenha feito isso comigo. Que é bizarro. Eu até lembro que, não sei se eu já contei aqui, antes disso acontecer, antes da Malu me estrufar e chupar meu pau, eu lembro bem que o Mion, ele chegou em mim com a camisinha e falou assim: vai lá naquele banheiro, goza nessa camisinha e vai dar tudo certo. E aí ele falou pra eu gozar na camisinha. Aí eu gozei. E aí, depois disso, a Malu me convidou pra ir na sala. Ela me estrufou. É bizarro, cara. E aí começou a doer. Não foi legal. Foi horrível. Eu não deveria ter gozado na camisinha. Começou a doer, cara. O pau mole, depois de gozado, fica doendo, cara. Mas isso aconteceu, cara. Isso deve ter acontecido porque eu lembro, cara. Se não tivesse acontecido, eu não ia lembrar de uma coisa que nunca aconteceu, cara. Sei lá, mano. Uma pessoa da MTV que... Sei lá, não consigo pensar numa mulher da MTV que eu acho que é melhor que Manu Magalhães. É muito estranho, cara. E eu não sei, eu acho que ela nem tava na MTV, cara. Eu acho que ela tava ela tava no estúdio lá de gravação. Não era MTV que ela tava. Ela tava no estúdio, cara. Sei que eu fui conhecer a Malu Magalhães, não sei porquê, cara. Eu sei que ela era famosa na época. Eu fico pensando assim, como que eu sabia que Malu Magalhães existia, cara? Eu não lembro de saber que a Malu Magalhães existe. Tipo, como que o cara, em 2010, como que eu sabia que a Malu Magalhães existia? Tipo, é uma pergunta. Como que eu sei que ela existe? Eu nunca entendi isso.
Porque eu tenho amnésia total, cara. É muito estranho. Ah, eu tenho uma memória bizarra do Leon e a Nilce na minha escola também. Tipo, eles foram lá visitar eu pra conhecer a cidade, o estado, né? E conhecer o Illuminati, conhecer eu, né? São Paulo e Campo Grande é perto, então eu lembro que eles foram lá por algum motivo. Eu não conhecia a Nilce. Aí eu brinquei que a Nilce parecia com a minha namorada. Aí ela achou engraçado isso aí. E acabaram tirando foto juntos, né? Daí eu convidei o Leão pra jogar futsal comigo, pois já era educação física. Mas ele não tinha ido de tênis próprio pra isso. Daí ficamos tristes. Ele só veio uma vez pra Campo Grande e nunca mais vi ele. E acabei vendo eles no purgatório fazendo piadas, mas não consigo definir se era um deepfake muito bem feito por Deus ou eles mesmos produziram esses vídeos. Era meio estranho. Eu não sei. Aí eu fui na live do Mion, do Leon. Ele tá meio pra baixo, tá meio estranho, cara. Eu não pensei que tinha poderes, cara. Ele tava muito estranho. Eu perguntei pra ele se era Illuminati e não conseguiu ler o comentário. E todo mundo do chat, ninguém entendeu nada do Illuminati. Eu só que eu tava falando de maçonaria lá. Ele não leu, cara. Aí o Mion tava mó estranho, assim, a barba mal feita, sei lá, mano. No vídeo que eu vi, ele tava alegre, tava mais tranquilo. A live que eu vi, o Mion tava meio estranho. Eu não pensei que tinha poderes. Agora mudando de assunto, é bizarro eu não conseguir recordar de como era meu relacionamento com minhas namoradas. Percebi que não sou amigo de nenhuma delas no Facebook. Isso é ruim. Significa que eu não tenho nenhuma moral. Mas não consigo deslembrar de um casamento religioso que tivemos nós três em uma igreja evangélica, Assembleia que foi. Foi na Assembleia, cara. Casei com uma só, mas as outras brincaram de casar comigo também. Infelizmente não tenho fotos do ocorrido. E meus pais babacas não foram convidados. Eu lembro isso vividamente que isso aconteceu. Isso aconteceu porque eu tava discutindo com Jesus. Jesus tava me zoando, me humilhando. E tava mentindo pra mim. E tava me... Sei lá, e tava fazendo eu ficar triste, cara. Porque tinha uma menina que eu gostava muito no primeiro ano. E ela gostava de mim. E aí eu perguntava pra Jesus se eu ia casar com ela. E Jesus falava não. E aí eu fiquei muito triste. E aí eu falei assim, você deixa eu casar com ela? Aí ele falou, não. Aí eu fiquei muito triste. Aí eu passei mal, cara, não foi legal. Foi nesse dia em diante que eu tive que ir no hospital. Eu tive que. Eu não sei como que eu fui, o que aconteceu, né? Mas eu acho que eu fui pro hospital lá, que eu dormi, cara. Eu desmaiei, cara, na sala. De tanto ficar ansioso. Eu devo ter desmaiado. E de tanto ficar ansioso. E aí eu tive que começar a usar máscara. Eu esqueci a válvula. Válvula. Eu esqueci o nome, peraí. Lembrei do nome. Pesquisei aqui. O nome que eu tive que usar, da coisa que eu tive que usar, é um catéter nasal de oxigênio. Que é uma máscara de oxigênio compacta. Então eu tive que usar catéter nasal. Mas eu não fiquei muito tempo usando catéter nasal. Eu tive que ficar pouco tempo, uns 2 meses. Tanto que eu nem lembro tanto de ter usado esse catéter nasal. É meio estranho isso aí. Eu tinha ansiedade, eu tinha que usar catéter nasal. É bizarro, eu não conseguia respirar direito, cara. Tem uma memória interessante que eu queria compartilhar de 2010. De quando eu estava conversando com o Marcos Mion. E Jesus diz ao Mion que foi muito idiotice dele escolher o nome de um tartaruga ninja para a filha dele, que é a Donatella. Ele diz a ele que por favor não coloque outro nome ao seu filho de tartaruga ninja. Ele fala assim, ó, na próxima vez que você tiver filho, você não coloca o nome de tartaruga ninja, tá bom? Ele começa a zoar o nome que ele deu, que é Donatella. Eu não sabia o nome da filha dele, mas Jesus sabia, entendeu? Porque Jesus sabe tudo. Tem um quarto olho misturado com uma lembrança que tinha encontrado Mário Vergara.
Mas esse encontro com Mayra não faz muito sentido, pois ele mora no Paraná e não em São Paulo nem no Rio de Janeiro. Nesse encontro, ele me oferece um emprego. Eu pergunto o salário e ele diz R$ 2.000. Daí eu mando ele se ferrar e falo que quero ser sócio dele e ganhar metade dos ganhos do curso de inglês que ele tem. Tipo, esse encontro é plausível? É plausível. Mas só ia ser plausível se ele. Se o Mairo estivesse em São Paulo, cara. Aí eu ia encontrar ele. Eu ia encontrar ele e ia lembrar dele, cara. Então eu tenho a memória dele na minha frente, cara. E a gente conversando sobre isso, sobre. Eu só tenho essa memória. A gente conversou sobre salário, cara. Ele queria me contratar, alguma coisa assim. Tem um quarto olho encontrando o Marco Bezzi também. E é dito no Purgatório pelas galãs feias em forma de piada que o Bezzi é o Érico Borgo. É o próprio Bezzi, ele sempre fala isso, né, nas lives, né? Que ele fala que ele parece o Érico Borgo. E o Elder é o Elide dos Barbichas. Eu não lembro de ter encontrado nenhum dos dois. Tipo, eu não lembro de vividamente ter encontrado o Elder e o Marco, cara. Mas no Purgatório, eu vejo eles no quarto olho e fica parecendo assim que eu encontrei eles, assim. Eu encontrei eles, mas eu não encontrei eles. Eles estavam lá. Mas eu não encontrei eles. Tipo, no Purgatório fala que eu encontrei, mas não encontrei. Ah, tem uma lembrança também que o meu amigo Luiz Felipe, que ele foi na minha academia. Aí eu vi o rosto dele, mais velho. Aí eu lembro que o meu professor de academia, meu, ah, meu tutor lá da academia, ele falou que meu amigo Luiz Felipe apareceu lá. E ele gravou eu e ele se encontrando. A gente começou a conversar e tal. Mas eu não lembro das conversas, nem dele estar lá, cara. Mas o meu professor falou que ele esteve lá. Por algum motivo ele esteve lá, encontrou comigo e a gente conversou sobre várias coisas, cara. É bizarro. E eu tenho ele no Facebook, eu mandei mensagem pra ele, mas ele não responde, é bizarro. É dito no Purgatório que o meu amigo Luiz Felipe vai ter sucesso porque ele é uma pessoa bem pura espiritualmente. Por isso que é meio estranho, cara. Então fica parecendo que o Luiz Felipe tá envolvido nessa história, cara. De alguma forma. Apesar que eu não vi ele mandar mensagem pra mim falando assim: caramba, eu tô no purgatório, tô passando mal, eu tô morrendo. Eu não vi ele passando mal. Tenho lembranças de meu amigo Luiz Felipe que ele trazia uma câmera às vezes na sala e colocava na frente. Ele ficava na primeira carteira da primeira fileira e ele ficava filmando eu e ele. E a gente filmava com um tripé e eu andava com um microfone de gato morto. Ficava na minha carteira. E a gente gravava e enviava esses vídeos pro Marcos Mignon. Teve uma memória do Luiz Felipe tentando contatar Jesus. Eu tive uma memória do Luiz Felipe na minha frente, tentando contatar Jesus. E Jesus só conseguia respirar pra gente. Ele não queria se comunicar com a gente. A gente chamava esse tipo de comunicação de poderes da respiração. É um poder que a gente teve que criar, cara, porque Jesus não queria falar com a gente. Era tipo, Luiz Felipe falava assim: Jesus, você tá aí? Era tipo isso. Mas não era ele falando. Não era ele respirando. Era Jesus. Era Jesus respirando. Dá pra perceber que era ele. Eu não consigo imitar bem. É meio difícil de explicar, mas o Jesus possui você e respira no seu lugar. Não é? E dá pra perceber que é ele, cara. Não é você. É meio estranho, mas dá pra perceber. É dito de forma implícita que não podemos saber que Jesus existe, pois na época tínhamos certeza que Jesus existe e de alguma forma concordamos que queríamos ter amnésia para não estragar a surpresa que Jesus existe mesmo e nos dará vida eterna. Fica implícito que a gente concordou, todo mundo da escola concordou, e ninguém pode saber que Jesus existe, ninguém pode saber que Jesus vai salvar a gente, é um segredo. É um segredo que a gente tem. Lembro do Luiz Felipe gritar na escola algo como: vamos comer geral. Ele sempre brincava com isso. Ele sempre brincava com várias coisas. Teve outra memória desse mesmo amigo dizendo: não é possível, todo mundo vai virar broxa. Acho que essa fala dele foi depois que Deus ter feito a gente ficar broxa por alguns segundos, por algum motivo. Tipo, Deus fez a gente ficar broxa por alguns segundos, foi horrível. A gente não sabia que ele tinha esse poder. E ele fez isso, cara. Só de sacanagem.
No exército, eu estava com medo de morrer antes dos 30 anos. Ele dizia que poderiam me assaltar e atirar em mim ou atropelar eu. E meus colegas do exército disseram que é muito difícil eu morrer desse jeito, pois nem saio de casa e onde eu moro é bem pacífico. Aí eu lembro que eu tinha falado assim, tipo, vai demorar muito tempo pra eu ter sucesso, porque aí eu ter relacionado isso ao casamento do meu pai, que meu pai casou com 28 anos, né? E eu vou casar com. Meu pai casou com 28 anos. E aí eu falei, será que eu vou conseguir casar antes do meu pai? Eu ficava sempre preocupado, tipo, será que eu vou conseguir casar antes do meu pai? Sempre queria casar antes de todo mundo, cara. Eu casei, mas só no religioso. E não, eu quero casar no civil também, cara. Não foi legal, tipo, você casa no religioso e se fode, cara. E, sei lá, mano, e é abandonada pelas suas esposas. Tá tudo errado. E se fode, se tem amnésia. É dito que, tipo, é dito que. É dito que eu tive aulas de atuação com William Defoe e Jim Carrey. E eles aprenderam um pouco de português comigo. Então, aí tem essa. No divulgador fala que eu fiz aulas de atuação com William Defoe. Mentira, cara. O William Defoe não ministra aulas de atuação. Isso é mentira. Nem o Jim Carrey, cara. Nem o Jim Carrey. Isso muito tempo atrás. É dito que eu e Luiz Felipe fazíamos vários roteiros de filmes e gravávamos e mandávamos tudo para o Marcos Mion ver editar nossas ideias para mandar para empresas comprar. E até o filho do Marcos Mion, o Stefano, estava envolvido nessa. Ele via nossos vídeos. Lembro que eu, em 2010. Isso é uma lembrança que eu tenho. Eu lembro que eu, em 2010, disse o Mion me ajudar a ser produtor de filmes. Pois eu e meu amigo Luiz Felipe tínhamos várias ideias birutas e inteligentes. Quando eu tinha 11 anos e meio, eu tinha várias ideias inteligentes mesmo. E o Luiz Felipe também tinha, cara. E a gente queria fazer vários filmes, cara, mas não deu certo. Tinha até um filme que eu tinha bolado, como o Marcos Mion salvou o universo. Que é um filme que seria interessante sobre religião, seria sobre vida real. Seria a minha ida para São Paulo e como que ele salvou o universo. Entendeu? Esse seria o filme. Seria uma coisa legal, cara. Sei lá, mano. Seria um filme de comédia. É dito que eu tinha algum envolvimento com o filme A Culpa é das Estrelas. Esse eu buguei. Quando é dito no Purgatório isso aí, eu buguei total, cara. Eu buguei mesmo, eu não entendi nada. Fala assim, A Culpa das Estrelas já inspira. Eu dei a ideia do filme e eu mandei o autor escrever por cima. Eu dei a ideia e eu falei, algum autor escreva uma história sobre esse tema. Que é o tema de uma menina e um garoto, que um deles tem câncer e um deles tem que morrer no final. E é um romance. Essa era a ideia que eu tinha e eu mandei para um escritor americano fazer. É dito que eu fiz isso. E essa ideia foi inspirada, de certa forma, em mim, pois uma vez fui no hospital e conversei com várias crianças, Hospital do Câncer que eu fui, e acabei sendo amigo de duas garotas. E fiquei uma vez preocupado ao descobrir que uma das garotas tinha vergonha de beber água. Eu descobri isso. E era ao banheiro, pois era paraplégica e precisava de cadeira de rodas. Eu descobri isso e eu fiquei. Eu sabia de certa forma que isso era ruim para o organismo, né? Tipo, não beber água. E ela não bebia água o suficiente. Era interessante notar que o saber que devemos beber 2 litros de água em média não era muito divulgado naquela época. Mas eu, de certa forma, de alguma forma sabia disso, pois tinha muita sede. Em comparação, a minha namorada, na época, por exemplo, não sabia disso. E eu descobri isso, pois quando eu beijava ela, quando eu beijava a língua dela, era quente pra caramba e seco, cara. E eu sempre tinha que ficar mandando ela tomar água, era bizarro. Minha namorada não tomava água o suficiente.
E era meio nojento beijar ela, porque ela não bebia água, era quente pra cacete e seco pra cacete a língua dela. No purgatório é dito que uma vez pedi pro meu tio me adotar. Ah, um tio que eu tenho, que é meio tio por parte de avô. De outro casamento, né? É tio, meio tio, sei lá como fala. Meu tio me adotar e ele ter me xingado de preto. E que ele nunca adotaria um preto. Então, entender que esse tio meu é racista, o que foi bizarro, pois não lembro dele ter me ofendido na vida inteira. Tipo, é dito no purgatório que esse meu tio foi racista comigo uma vez. Daí é dito também, é dito que ele se desculpou depois dessa cagada que ele fez. E como compensação, eu passei alguns dias na casa dele, mas eu não lembro disso ter acontecido. Tipo, eu não lembro se eu passei na casa do meu tio, eu não lembro disso acontecer, cara. É bizarro, tipo, eu não lembro de nada. É dito no purgatório que eu passei dias na casa do meu tio. Mas eu não lembro, cara. Simplesmente eu não lembro, mas já é dito, cara. Isso que é bizarro. Eu nunca vou saber se é verdade ou não. Toda essa história dele ser racista é muito estranha, cara. Tem uma piada engraçada de deepfake que é dito que essa piada. Pera aí. Essa piada é engraçadinha. Essa piada é engraçada. Quando eu vi essa piada, eu sabia que era mentira. Mas achei muito engraçada essa piada. É dito que um dos meus tios, que são médicos, estava em São Paulo. E eu marquei encontro com ele e a Ellen Page. E eu fiz ele surtar de alguma forma. Eu, sabendo disso, gravo um áudio dele surtando e compartilho com todo mundo. E todo mundo acha esse áudio engraçado. É dito que meu tio surta. Eu não lembro qual que era o surto. Só sei que ele surta. Mas depois eu encontrei com esse meu tio aí, que supostamente surtou. E ele não aparentava ser Illuminati e sabedor de segredos secretos. Ele aparentava ser tapado somente. Ele pareceu o Bruno de Luca, ele é tapado total. Tem uma parte do purgatório que eu vejo uma memória antiga que eu tinha no quarto olho, conversando com minha avó por afinidade. E eu tô conversando com ela, aí ela chama assim, dá o nome assim, Diogo. Aí ela fala assim, você quer falar com o Diogo, que é meu tio? Aí ela fala, sei lá, acho que sim, tá aí? Aí o Diogo fala com ele. Aí eu tento falar com o Diogo, aí aparece ele na câmera, você tá me vendo? Eu falo, não consigo te ver, só consigo ouvir sua voz. Aí tipo, eu tô conversando com o Diogo, mas tá embaçado o rosto dele, eu não consigo ver o rosto dele, cara. Aí eu tento adivinhar, você parece com quem? Aí ele começa a zoar pra mim, eu pareço com o Robert Pattinson. Mas ele não parece com o Robert Pattinson, ele parece com o Bruno de Luca gordinho. Aí depois que eu vi o rosto dele. Mas aí eu não consegui ver o rosto do meu tio no purgatório, é bizarro. E faz tempo que eu não via o rosto dele, era tipo uns 10 anos que eu não vi o rosto dele. E no purgatório eles não queriam mostrar o rosto do meu tio. Era bizarro, eu não consegui ver o rosto do meu tio. Só depois que eu vi o rosto dele na vida real. Aí ele me convidou pra ir na sorveteria, eu acabei vomitando, cara. O sorvete que ele comprou, que é caro pra cacete, ele comprou um sorvete pra mim. E eu passei mal, cara. Eu vomitei todo o sorvete. Foi horrível, cara. Eu sempre tá passando mal o dia inteiro, cara. Não foi legal. Eu sempre me ferro, cara. Mas foi engraçadinha essa piada que fizeram contra o meu tio, o Diogo. É dito que meu tio contra... Ah, tá. Essa é uma piadinha que também tem, né? É dito que meu tio contrata um ator... E eu encontro ele no shopping e ele diz que ele era o rei Davi, tipo, o rei Davi, tipo, real. O verdadeiro rei Davi. E de alguma forma ele sabia português e tal. E de alguma forma eu penso que ele era o verdadeiro, o rei Davi. Aquele que morreu de verdade. Aí a gente almoça com o rei Davi, cara. É dito que a gente almoçou com o rei Davi, o ator. O ator, tipo, uma pessoa fingindo ser rei Davi, cara. É uma piadinha nada a ver que tem, mas tem essa piada. Tem histórias engraçadas sobre Ronald de Golias quando morreu, ter spawnado na casa do rei Davi. Que é engraçado, lá no céu, é dito que o Ronald Rios foi spawnado na casa do rei Davi. Tipo, o rei Davi tava lá, e aí Ronald Rios apareceu lá, cara. E aí tem uma interação lá entre ele e o rei Davi. O Ronald Rios, tipo, não tava entendendo onde que ele tava. Ele não entendeu que ele tava no céu e
É dito que Ronald Golias bugou total quando foi pro céu, foi estranho. É dito que o Jeff Dahmer ficou um dia no inferno, se arrependeu e foi teleportado pro céu no outro dia. É dito que quando você morre e vai pro inferno, Deus tenta conversar com você e te convencer a se arrepender para você ir pro céu. Tem histórias que falam, tem histórias do purgatório que diz que eu fui teleportado para casa do Jeff Dahmer, que estava no céu, que estava no inferno. Ele estava no inferno e depois foi pro céu. O Jeff Dahmer estava no céu e eu fui teleportado para a cama do Jeff Dahmer. E Jeff Dahmer viu eu de canto de olho, ele viu um cara ser teleportado. Aí ele ficou boiando, tipo, quem que é esse cara que foi teleportado pra minha cama? É dito que a Anna Frank morou junto com o Jeff Dahmer por um tempo. Mas essa história é muito bizarra e longa. É longa essa história. Tipo, tem todo um arco de Jeff Dahmer e Anna Frank andando pelos Estados Unidos. É um arco gigante, cara. Muito gigante. É um arco que, tipo, parecia que eles estavam enrolando, cara. Parecia que era uma história pra enrolar você, sei lá, pra você ficar sendo torturado, sei lá. Você tá sendo torturado enquanto essa história tá rolando. Aí tem mais partes que do purgatório que é horrível, cara. Que ele fala... Ele começa a entortar seu estômago, cara. Tipo, Deus começa a entortar seu estômago. E aí ele obriga você a conversar com o Jeff Dahmer ou a Anna Frank, que elas estão no céu. Aí você começa a conversar com o deepfake da Anna Frank e o Jeff Dahmer, cara. É uma tortura que Deus faz. Que ele tortura você, aí você começa a conversar com eles, cara. Aí ele fala assim, não, agora é a hora de conversar com o Jeff Dahmer. Aí ele entorta seu estômago, aí você começa a conversar com o deepfake do Jeff Dahmer, que é sua mente conversando com si próprio. Mas dá pra ver que era um roteiro, o roteiro das falas que eram ditas já estava feito, não era você pensando. Existe a voz mental, que é quando você pensa, né? No caso, eram vozes mentais, que era tipo você pensar, mas tipo, já estava escrito, tinha um roteiro por trás. Então era uma conversa que eu tinha com o Jeff Dahmer, mas tipo, já estava escrita. Não foi escrita por mim, foi escrita por Deus essas falas. É meio estranho de explicar, mas era tipo uma voz interna. Você ouvia, falava consigo mesmo, com o Jeff Dahmer, mas era uma voz interna, não era a voz dele. Porque eu não conseguia ouvir a voz dele em inglês. E eu falava em português com ele, por incrível que pareça. Eu falava em português, era bizarro, né? Tinha que falar em inglês, e quando na frente ia falar em... alemão não, Dutch. Em falar em Dutch. É estranho, cara. É dito que aqueles babacas que fizeram atentado, o Guilherme Taut e a Luiz Henrique, foram pro inferno, se arrependeram e foram pro céu. E trabalham no mercado lá no céu. É dito que ele sabe que Anna Frank e Jeff Dahmer estão lá nos Estados Unidos e queriam visitá-los algum dia. É dito que o rei Davi virou político e foi político de vários países, como por exemplo os Estados Unidos. É dito que Anna Frank e Jeff Dahmer já moraram em Maryland, nos Estados Unidos. Tem uma saga lá que eles começam a falar assim... não, o Jeff Dahmer e a Anna Frank tá num lugar lá, aí eles se mudaram, aí eles foram pra outro lugar, e aí depois eles foram pra outro lugar. Era tipo, eles iam de cidade em cidade se mudando, é estranho. É dito que o Jeff Dahmer já foi açougueiro e fez faculdade de química, biologia, alguma coisa assim. Relacionada à química, alguma coisa assim. Tem um arco, agora é um arco da WWE. Tem um arco gigantesco de lutas da WWE que nunca aconteceram, mas são engraçados. Ilha dos Barbados, Galãs Feios e Casa TV ficam discutindo sobre WWE, sobre essa WWE Illuminati. Como, por exemplo, falam que existe uma dupla do Bad Bunny e YouTube Martyrs, chamado The Martyr. Essa é a dupla, é The Martyr. Que é o Martyr, o Martiro, em português. E que essa dupla nunca perde, tem um streak fudido. É uma dupla fudida que não existe, mas é discutida no meu purgatório. Tem uma saga de encontrar esse Martyrs na internet e descobre que o nome dele é Jonathan.
E o CQC de 2010, ou 2011, 2012, de alguma forma já conhecia ele. Porque Jesus falava pra ele tudo sobre esse Martyrs. Mesmo antes dele criar o canal no YouTube, Martyrs. É como se ele tivesse viajado no tempo. Daí tem um certo déjà vu do CQC, pois lembro bem que o Tais ficava dando recado pra esse tal de Jonathan, que morava no Chile e na Suécia. Eu tenho lembranças dele mencionando um fã chamado Jonathan. Parece até que Jesus previu o futuro e sabia que esse tal de Jonathan iria criar um canal no YouTube e iria se chamar Martyrs. É muito estranho essa. Eu lembro que o CQC tinha menções a um tal de Jonathan. Eu acho que era um Martyrs. É um cara que eu tenho. Tem vídeos dele no meu canal. Agora ele mudou o nome pra Afrodite, alguma coisa assim. É mencionado uma luta que não existe, mas no Purgatório é mencionado. Uma luta emocionante entre esse Martyrs, Bad Bunny contra o Rey Mysterio e o Big Show. No canal, no final, o Rey Mysterio ganha, o Rey Mysterio e a dupla dele ganha, mas tem um garoto que começa a chorar do nada e isso não é combinado. Pois a dupla Martyrs tinha um streak gigantesco de 37/0, alguma coisa assim, uma coisa bem gigante. Daí o rei fica com pena e dá o cinturão pros perdedores, dá o cinturão pro Martyrs e o Bad Bunny que estavam decaídos, que estavam desmaiados. Tem uma luta falsa que é mencionada entre um Triple Deathmatch da Ellen Page, a Emma Watts e a Ellen Fanny, na qual a Ellen Page sai da gaiola. É um Hell in the Cell. Sabe Hell in the Cell, que tem a gaiola gigante? É um Hell in the Cell Triple Deathmatch entre essas que eu acabei de citar, na qual a Ellen Page tá vestida normal. Ela sai da gaiola, vai pra baixo do ringue. Nem tem como ir pra baixo do ringue. Tô confundindo as lutas. Tem uma luta que a Ellen Page ela sai da gaiola, vai pra baixo do ringue. Eu acho que. Eu acho que a Ellen Page ela. É porque são várias lutas. Eu tô confundindo a luta. Tem uma luta que a Ellen Page ela vai pra debaixo do ringue. Eu acho que não é dentro da. Vai pra debaixo do ringue. E ela troca de uniforme e coloca o uniforme da Bolt do filme Super. Volta no ringue e começa a destroçar a Ellen Fanny. Daí no final, a Ellen Fanny ganha. Essa luta foi engraçada de ser mencionada, mesmo sendo fake. É uma luta engraçada que nunca aconteceu, mas é engraçada. Tem um golpe meio fodido de fazer, mas eu vi um deepfake. Eu vi um deepfake, verdade. Eu vi um deepfake da Ellen Page ou Ellen Fanny executando esse golpe fodido. Que consistia em dar uma voadora usando as duas pernas. O famoso Flying Kick. Eu vi esse golpe da Ellen Page sendo executado na Ellen Fanny e tal, eu acho. Mas estava transparente, não vi direito. Eu acho que a Ellen Page estava até vestida de Bolt quando ela executou esse golpe. Mas era um deepfake que Deus fez, pois não acredito que nenhuma delas tem físico para executar esse golpe. Tipo, não acho que a Ellen Page não tem físico para executar esse golpe. E nem a Ellen Fanny, cara. A Ellen Fanny também não. Não tem como executar esse golpe. Flying Kick é difícil. Tem uma luta fake também entre a Queen Fraser, que é a Dina Wannabe. Não sei se você conhece uma mulher do Instagram chamada Dina Wannabe. É uma luta fake entre a Queen Fraser e a Bella Hansen, na qual a Bella Hansen ganha. Essa piada acho que tem a ver, pois as duas fazem cosplay de Ellie. Foi engraçada essa história. Tipo, a Bella Hansen interpreta a Ellie na série The Last of Us. E a Queen Fraser, ela fica fazendo cosplay de Ellie. Tem uma luta Hell in the Cell, que eu acabei de falar, né? Tem uma luta Hell in the Cell da Ellen Page, a Ellen Fanny, a Emma Watson, que a Ellen Page ela sai do ringue, ela volta no ringue. Ela sai do ringue e ela volta pro ringue por vingança, como assim. E ela detona lá, ela ganha. Eu acho que ela ganha lá a disputa, sei lá, mano. Porque eu não lembro muito bem, foi em outubro, cara. Setembro que foi contada essa história, mas é alguma coisa a ver. Eu acho que tem duas partidas que isso acontece. Tem duas partidas que acontecem, essas duas lutas. Entre essas três, né? Mas eu não lembro muito bem, cara.
Tem uma luta da Ellen Page que ela luta com alguém dentro da gaiola. É uma gaiola e ela quase perde. E eu pego um abridor de... como que chama aquela porra lá? Um abridor de cadeado. Eu pego um abridor de cadeado, quebro o cadeado, abro a gaiola e faço uma interferência no ringue. Entro dentro do ringue vestido de CQC, que é camisa social. E bato na LFN e derroto a oponente da LPG. Eu não sei, eu acho que era a LFN, cara. E aí no final a Ellen Page ganha, beleza. Eu acabo vendo uma foto deepfake da Ellen Page vestida de Bolt. Ela tá vestida de Bolt, ela tá na direita da foto. Eu vejo ela na direita. E uma criança no meio da foto, que segurando o cinturão, que era uma menina, eu acho. E eu do outro lado, do lado esquerdo, vestido de CQC. Todos nós estávamos sorrindo. Mas é um deepfake que eu não consegui ver direito, ela tava transparente. Deus fez esse deepfake. Deus faz vários deepfakes que engraçadinhos, eu nunca entendi isso. Tem grupos de WWE falsos que servem de alívio cômico, como por exemplo o The Wait. The Wait, que é tipo a espera. O grupo The Wait é a espera. Que eu acho que o grupo é formado pelo Kevin James, Jonah Hill e Clark Duck. Tem uma promo onde aparece o Kevin James aparece no ringue e diz que eles não são gordos, e sim atléticos. E depois aparece o The Miz lá no telão, zoando eles, falando que eles são gordos. É meio bizarra essa história. Mas tem um grupo chamado The Wait. Eu achei engraçadíssimo quando foi mencionado esse grupo. The Wait, tipo o aguardo, a espera. Tipo, esse grupo nem existe, mas é muito engraçado. E tipo, só gente gorda. Os cara mais... Tipo, uns gordos que são comediantes, que é o Kevin James, Jonah Hill e Clark Duck, cara. Que são 3 comediantes gordos, que é do grupo The Wait, cara. É meio engraçado. Tem um grupo CQC... tem um grupo CQC que tá lá. Tem um grupo Illuminati. O grupo Illuminati, eu acho que é eu, o Pink e o Luiz Felipe. É The Illuminati, que é o nome do grupo. The Illuminati. Que a gente usa óculos. A gente se veste igual CQC, mas a gente é Illuminati. Tem um grupo, mencionado um grupinho engraçadinho chamado The Powerpuff Girls, que é uma piada em cima das meninas superpoderosas. Esse grupo teria Emma Watson, Ellen Fanny e Ellen Page. Caralho. E sabia que esse grupo foi antes... Ah, tá. Outra coisa. Tipo, todas essas histórias nessa timeline é dita que esse grupo aí foi feito em 2014, sei lá, mano. É dita que esse grupo já existia, cara. É dito que essas lutas já aconteceram, tipo... Tem uma luta que fala que ocorreu em 2015, lá no Fastlane. Tem uma luta falando, não, a LFN lutou no Fastlane. Aí eu pesquisei se teve alguma luta da LFN no Fastlane de 2015. Não teve nenhuma luta. Eu falei, puta, não teve, cara. Não teve nenhuma luta da LFN no Fastlane de 2015. Não teve. Ela nem aparece. Mas fala que aparece. É bizarro, cara. Aí eu pesquisar por nada. Mas então, esse grupo tudo foi feito antes de 2020, antes da NP tirar os seios. Então, quando ela era mulher ainda. É dito que meu tio já lutou na WWE com Hélio de la Penha. E ele já me mostrou a luta na TV. E eu assisti a partida, mas depois esqueci tudo da partida. É uma memória implantada, pois nunca que meu tio teria ter físico para performar na WWE. É bizarra essa memória. Eu lembro que eu tava na sala, ele tava me mostrando uma partida da WWE. Era ele lutando. Mas aí eu vi a partida, eu achei legal. E aí depois eu esqueci de tudo. É meio estranho de falar, tipo, eu vi a partida, achei legal. Mas tipo, eu lembro dele lutando na WWE? Não lembro. Não lembro. É como se tivesse um apagão total, porque tem amnésia. É dito que existe um programa na TV chamado WWE Illuminati. E ele é tipo pay-per-view. E tudo é gravado. E que ele tem exibição esporádica. E que só quem é Illuminati pode assistir. Às vezes já é exibido na TV. Então,
toda essa história aí do grupo The Wait, grupo da Illuminati, CQC, o grupo do Bad Bunny com Martyrs, é tudo... É pressuposto que exista um programa chamado WWE Illuminati, que é um programa que tem partidas de Illuminati. Então, e por isso que fala que, tipo, ninguém assistiu, de alguma forma ninguém assistiu. Só a Illuminati pode assistir essas partidas. É dito que os caras da bancada do CQC conversavam com os anjos e perguntavam se eu estava acordado assistindo o CQC. Eu lembro disso aí. Os caras da bancada ficavam perguntando se o Nathan estava assistindo. Algumas vezes eles perguntavam pra TV se o programa tava bom e eu respondia uma coisa engraçada. Daí o Taz perguntava pro Lucifer o que eu respondi e Lucifer respondia exatamente o que eu dizia. Às vezes eu pedia pro Marcelo Taz me resgatar e me tirar da minha cidade, pois estava horrível o meu dia a dia, mas eles tentavam conversar comigo e me acalmar. Era meio tenso isso. Me sentiam abandonado. Tinha vezes que eles conversavam com a câmera, eles estavam conversando comigo. Acho que essas vezes que o CQC conversava comigo ao vivo era de 2010, era em 2010 e 2011. Época que eu assisti o CQC. Depois de um tempo, eles acabaram esquecendo de mim e eu esqueci deles. Tinha vezes que Lúcifer e Jesus contavam pra bancada. Tinha vezes que o Lúcifer e Jesus contavam pra os caras da bancada que meu pai proibia de eu ficar tarde da noite assistindo o CQC. E que era pra eu dormir, pois eu era criança. E criança não assiste CQC. Lembro bem que meu pai dizia que CQC era coisa do demônio, que eles são Illuminati, maçonaria. Mas eu disse que essa ideia foi sugestão do meu amigo Luiz Felipe. Meu amigo Luiz Felipe que criou essa ideia do Illuminati, sabia? E ele disse ao Tais para colocar símbolo Illuminati durante o programa, para deixar os evangélicos com raiva. Tipo, essa ideia do Illuminati foi do Luiz Felipe, foi meu amigo. Ele que deu a ideia do Illuminati. De alguma forma ele tinha um contato do Marcelo Tais. É dito que o Rafinha Bastos ameaçou meu pai ao vivo e mandou ele se ferrar, falando até meu nome do meu pai completo na TV. É dito que meu pai descobriu isso e tentou processar o PCC, mas não deu muito certo. Depois de um tempo, ele teve amnésia e esqueceu do processo. Eu acabei perguntando pro meu pai se ele já ouviu o Rafinha mencionar o nome dele. Ele nem lembrava mais. Mas eu meio que lembro o Rafinha gritar o nome do meu pai uma vez, não ao vivo. Eu lembro dele ter gritado uma vez o nome do meu pai ao vivo. É dito que quando eu tinha uns 15 anos, eu pedi poderes para Jesus de força e Jesus acabou dando um mata-leão no meu pai. Ele acabou pensando que o mata-leão foi aplicado por mim, mas na verdade foi Jesus. Jesus fez isso para meu pai começar a sentir medo de mim, coisa que ele não sentia. Tipo, Jesus dominou meu corpo, possuiu meu corpo, deu mata-leão no meu pai para ele ficar com medo de mim, porque ele não tava respeitando eu, era bizarro. É dito que de alguma forma fui uma das pessoas que causou a prisão do meu pai, junto com meus amigos que eu tinha. Eu pedi para um amigo do meu pai a bolar um plano para prender ele, pois ele estava muito chato e ingrato. E algum tempo depois ele acabou sendo preso. Depois de um tempo ele acabou ficando mais bonzinho, mas ele ainda é ingrato, ele sempre acha que está certo. E ele é anticristo, porra. Meu pai é anticristo total. Ele só não comete crime porque a lei não permite. Mas se pudesse ele ia cometer. Ele é anticristo. Tem uma parte do quarto olho que eu começo a ver o Marco Luke passar mal. Essa é meio tensa, essa parte. Eu vejo uma parte... o Marco Luke começa a passar mal. E ele diz que sofreu intoxicação alimentar. E vejo ele tomar soro ao vivo no CQC. Meio tonto. É meio perturbador ver alguém passar mal na TV. Ele tava tomando soro, cara. Não sei se ele lembra o Marco Luke tomando soro. Foi bizarro esse dia. Eu lembro de uma vez o Marco Luke tomou soro, cara. Foi horrível. Às vezes no Legendário de 2011, 2012, o Mionzinho, o Edmur acabavam me mencionando e dizendo que sou filho adotado do Mion. E o Mion desmentia, falando que não tinha nenhum filho adotado.
Depois desmentia de novo e falava que tinha. Estava apenas brincando. Mas não lembro dele mencionar meu nome. Só lembro dessa piada que ele fez. Eu fico muito triste, pois esses vídeos de Mion e CQC me mencionando não é reproduzido para eu ver no purgatório. Esses vídeos iriam revelar muitas coisas sobre mim. Pô, eu fiquei meio bolado que não apareceu esses vídeos pra mim, cara. É legal. É dito no purgatório que uma vez a polícia militar foi magicamente na minha casa para acalmar o meu pai, que tinha feito uma cagada contra mim. Eu acho que tinha pedido ajuda do Espírito Santo nesse dia e ele me atendeu. É dito que uma vez meu pai brigou comigo e eu pedi para Jesus terminar com a vida dele, mas não, Jesus não quis eliminar a vida dele. Nesse dia eu chorei muito e acabei me lembrando do Mion e da Monique Ozzy. Eu fiquei muito triste por eles me abandonarem. Liguei para Jesus e fiquei reclamando disso para ele. Ele e a Maria Madalena possivelmente tentaram me acalmar. Sempre é uma merda quando eu brigava com meu pai. Era horrível, cara. É uma merda ser filho de anticristo, cara. Os caras são muito tontos. Dá vontade de arrebentar eles na porrada, cara. Um dia eu vou arrebentar eles, tipo, no ringue, tipo. Certamente eu vou arrebentar eles no ringue. Ah, tem uma parte bizarra falar que isso já aconteceu, cara. Tipo, eu desafiei meu pai pro ringue. E aí, mas ele se acovardou e começou a orar Pai Nosso lá. Pedir perdão pra mim. Perdão, caralho, cara. Não existe perdão. Perdão é só Deus que faz. Deus e Jesus. Aqui é luta e é ringue, cara. É uma coisa... Entendeu? É uma coisa honesta. O ringue é honesto. É fácil pra você abusar do garoto quando ele é criança. Agora ele vira adolescente e tenta lutar com você. Aí você fala, não vou lutar. É dito que meu pai é covardão e começou a chorar lá. Eu ia lutar com ele. Aí ele começou a chorar lá no ringue. Foi uma merda. Aí é dito que minha mãe também foi desafiada a lutar lá por um prêmio lá. E ela aceitou lutar. Aí, eu acho que era a Malu Magalhães ou a Monique Ozzy tentou ir dar um soco nela, né? Mas ela se acovardou também e não quis lutar, cara. Ela não quis bater, cara. Acho que a Malu Magalhães tentou dar uns socos nela, mas ficou com pena dela. Não sabia lutar, cara. Tipo, é fácil pro anticristo tentar humilhar os outros, mas quando quer lutar de verdade, tipo, não luta, cara. Eles são covardes. Na Bíblia fala, tem um trecho na Bíblia que fala que sim, tipo, as pessoas que fazem coisas mais, elas têm medo da luz, porque elas se acovardam de suas obras mais. Na Bíblia tem isso aí. As pessoas mais se acovardam das obras das trevas, porque elas têm medo da luz. Porque a luz revela a verdade sobre as obras delas. Isso que é dito na Bíblia. Esse verso é poderoso, cara. É dito que teve um momento da vida do meu pai que ele teve poderes espirituais. Que ele teve poderes espirituais. E que São Pedro. São Pedro falava com ele. Mas ele acabava discutindo muito com São Pedro. E às vezes ele próprio pensava que era esquizofrênico, pois falava sozinho. São Pedro acabou desistindo do meu pai e deu amnésia a ele e tirou seus poderes. Isso é verdade. No purgatório eu acabei me lembrando que uma vez encontrei com o Tevez e o Messi e que treinamos alguns pênaltis, mas não lembro de nada. Só deu uma imagem estática e eles estavam lá com o uniforme padrão da Argentina. Eu pesquisei que se teve algum jogo do Brasil na Argentina, da Argentina no Brasil, e teve em novembro de 2010 no Morumbi. Deve ter sido assim que conheci os dois, mas já é um lixo não lembrar de nada. Gostaria de lembrar disso e também saber se eu dei os poderes espirituais pra eles. Tipo, eu tenho uma memória de encontrar o Tevez e o Messi, cara. Não sei porquê, mas isso aconteceu, cara. É estranho, cara. É bizarro. Tem uma memória. Tem uma memória. Parece o Ronaldo Fenômeno no meu purgatório. Ele falando um monte de besteira para as pessoas vomitarem. Aí ele fala assim: não é eu que tô falando essas besteiras.
Deus Giovanni que tá falando umas besteiras nojentas para as pessoas vomitarem. Tem uma entrevista que o Ronaldo fez. Ele falou um monte de besteira para as pessoas vomitarem. Aí ele falou, não, é besteira pro Giovanni vomitar. Aí ele fala lá que o dentinho cuspiu na água das pessoas. Aí é mó nojento isso aí, o que ele fala. Mas isso é mentira. O dentinho nunca fez isso. Aí ele falou um monte de coisa nojenta lá para as pessoas vomitarem. Ele falou, não, isso aí é para as pessoas vomitarem no purgatório. É uma brincadeira que Deus Giovanni fez. Aí o Ronaldo sabia dessa brincadeira. É bizarro, cara. Tipo, aparece que o Ronaldo sabia de Deus, ele conhecia o Illuminati, o projeto Illuminati. É meio estranho. Deixa aí, tira a notificação e até mais.